Pacers, Knicks, Timberwolves, Thunder, uma das piores finais de conferências de todos os tempos. Chega! Eu acho que pode ser uma das melhores, especialmente Knicks e Pacers. Queridíssimos amigos do canal, grande abraço a todos vocês. Estou aqui com as minhas flâmulas do Boston Celtics, né, que foi eliminado em 6 jogos pelo New York Knickerbockers. O torcedor dos Knicks está totalmente extasiado. Vive o momento de amor eterno com o seu clube do coração, New York Knicks, né, que atropelou o Boston. Os Knicks agora enfrentam os Pacers, os Timberwolves enfrentam o OKC, que venceu o Denver Nuggets por mais de 30 pontos no jogo número 7. Os Knicks também venceram o Boston Celtics por mais de 30 pontos, 38 pontos. Foi a maior vitória da história da franquia na pós-temporada, né? Uma lavada lá na partida número 6. E eu, sinceramente, eu tô muito empolgado aqui para essas duas séries, tá? O OKC nunca venceu um título desde que se mudou de Seattle para Oklahoma em 2008. O Minnesota Timberwolves busca o seu primeiro título. O Indiana Pacers nunca venceu um título. O New York Knicks busca o seu primeiro título desde 1973. É o maior mercado dos Estados Unidos. É o time mais valioso da NBA, mas a gente não tem visto os resultados lá em Nova York. E isso é algo que incomoda demais. O torcedor de Nova York é extremamente passional, porque a gente vê o New York Yankees, por exemplo, é um time que sempre ameaça, né? Eu sei que tem apenas um título nesse século, mas é um time que sempre incomoda, foi para a World Series no ano passado, né? New York Giants vencendo seus títulos lá contra o Tom Brady e tudo mais. Eu sei que não vive o seu melhor momento, mas os torcedores dos times mais expressivos de Nova York, cara, tem tido um certo prazer aqui nas últimas décadas, né? Mas o torcedor de Nova York, o torcedor dos Knicks, parece que sempre sofre. É a primeira vez desde 2000 que o time chega até a final de conferência e do jeito que aconteceu contra o principal rival, derrotando o Boston Celtics, que era franco favorito nessa série. Realmente, cara, eu não lembro a última vez, talvez dos anos 90, né, que o torcedor dos Knicks estava tão empolgado. E por falar nos anos 90, e aí que eu acho que essa série contra os Pacers vai ser memorável. Essas duas equipes protagonizaram algumas das séries mais especiais da história da NBA nos anos 90, né? De 93, 94, 95 se enfrentaram 3 anos consecutivos, também se enfrentaram em 98, 99 e 2000. Os Pacers venceram os Knicks em 2000 para ir para sua primeira final, né? Perderam para os Lakers. Os Knicks, como cabeça de chave número 8, venceram os Pacers em 99, conseguindo a classificação para as finais também, perderam para a equipe de San Antonio. Mas eu lembro em 93, foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram, a gente já via uma possibilidade disso se tornar uma grande rivalidade. Quando o John Starks dá uma cabeçada lá no Reggie Miller, acabou sendo expulso, Nova York era melhor e venceu por 3-1. Mas no ano seguinte, foi a primeira série realmente especial, e foi uma série que foi para 7 jogos. Os Knicks venceram novamente, mas eu lembro daquele jogo número 5, que os Knicks estavam vencendo com facilidade. O Reggie Miller foi lá, anotou 25 pontos no quarto período. O time conseguiu a virada para abrir 3-2 na série, depois Nova York venceu os últimos 2 jogos, mas eu lembro da rivalidade entre ele e o Spike Lee, que é o torcedor icônico de Nova York, né? Com cada cesta do Reggie Miller, ele olhava na direção do Spike Lee. Era absolute cinema, né? Imperdível. Em 95, lembra aquele jogo também, um dos jogos mais icônicos da história da NBA, né? Os Knicks estavam vencendo no jogo número 1 por 6 pontos, faltando 19 segundos, um pouquinho menos de 19 segundos. Reggie Miller foi lá, anotou 8 pontos em 9 segundos. Indiana conseguiu a vitória e aí venceu a série no jogo número 7 lá no Madison Square Garden, né? Então, cara, foram tantos capítulos especiais, né? 94, 95, 99, 2000. No ano passado, os os Pacers venceram os Knicks por 4-3. Também teve um jogo 7 muito legal lá no Madison Square Garden. Então a gente tá falando, sinceramente, de uma das grandes rivalidades
da pós-temporada na história da liga. Na história da liga. Então, eu tô muito, muito empolgado. E olhando para essas duas equipes são parecidas. Olha, os Pacers, o jeito que eles chegaram aqui, muito parecido. Os Pacers derrotaram um time de 64 vitórias, né, o Cleveland Cavaliers. Eles estavam perdendo por pelo menos 19 pontos 2 vezes nessa série. Os 2 jogos acontecendo lá em Cleveland. Eles venceram os 2 jogos. Uma coisa realmente impressionante. Jogos 2 e 5, né? Indiana venceu essa série em 5 jogos. O New York Knicks contra o Boston Celtics, outro time de 60 vitórias, estava perdendo 2 jogos por 20 pontos, também fora de casa, em Boston, venceu os 2 jogos. Jogos 1 e 2. Estava perdendo o jogo 4 por 14 pontos e conseguiu essa vitória também, né? Os Pacers estavam perdendo por 19 pontos também contra o Milwaukee Bucks num jogo na primeira fase e venceram o jogo também. Então são 2 equipes que têm sido espetaculares no quarto período, especialmente em momentos clutch, né? Quer dizer, os Knicks dominaram os momentos clutch contra o Boston Celtics. Momento clutch é quando faltam 5 ou menos minutos e o jogo tem no máximo 5 pontos de diferença. Então, os Pacers no clutch nessa pós-temporada, 5 vitórias, nenhuma derrota, dominaram o momento clutch contra os Bucks e também contra o Cleveland Cavaliers. E as duas equipes têm uma certa experiência. O Indiana chegou até a final de conferência no ano passado, perdeu para a equipe de Boston, me parece um time mais maduro. O New York Knicks, eu acho que se não tivesse sofrido com tantas lesões nos playoffs no ano passado, talvez poderia ter vencido o Indiana e ido também para a final de conferência para enfrentar o Boston Celtics. É um time que foi ganhando confiança ao longo dos jogos aqui contra Boston, e eu acho que chega com uma tremenda confiança. Quando a gente vê um campeão, você pega todo campeão da história da NBA, tem uma certa magia que acontece nos playoffs. Tem um algo assim que às vezes não dá nem pra explicar, mas é uma certa magia. E eu acho que isso tá acontecendo com o New York Knicks. O time foi amplamente dominado pelos Celtics durante a temporada regular. 4-0 para Boston, né? E vencendo por 20 no jogo 1, dava a impressão que ia ser uma série muito rápida. E aos poucos Nova York foi mudando. E hoje se encontra em seu momento mais confiante, eu diria que em décadas, numa pós-temporada. E outra coisa, cara, os Knicks já fizeram algumas coisas especiais. Olha, o OG Anunoby, o Brunson, o Towns, o Bridges tiveram 20 ou mais pontos no mesmo jogo 3 vezes nessa pós-temporada. É a maior marca da história de uma pós-temporada, né? Então, um quarteto mais do que capaz. E nesse jogo número 6 contra o Celtics, tudo isso aconteceu, né? Os 4 conseguiram pelo menos 20. Ainda teve o Josh Hart com um triplo-duplo, tá? Então foi um jogo muito especial. Como eu disse, a maior vitória da história do New York Knicks em playoff, contra o rival, no Madison Square Garden. Jogadores do passado, todos presentes, celebridades presentes. Era um momento realmente épico para Nova York. Por isso que eu acho que essa série tem tudo para ser muito, muito especial. Muito, muito especial. Especialmente para quem viu tudo que aconteceu lá nos anos 90 entre esses times, né? Mas infelizmente nenhuma dessas equipes conseguiu vencer o título, muito por causa de Michael Jordan, e no caso do New York Knicks também por causa do Hakeem Olajuwon, que foi espetacular nas finais de 1994, derrotando Patrick Ewing e o New York Knicks. Aí, o Thunder e o Minnesota Timberwolves. Eu vou falar de um ex-jogador aí do New York Knicks, né? O Julius Randle tá jogando um bolão, e é uma das grandes surpresas agradáveis também dessa pós-temporada. Minnesota buscando seu primeiro título, como eu já disse. Anthony Edwards numa final de conferência. No ano passado também foi para as finais de conferência contra a equipe de Dallas. Eu acho que vai ser uma experiência também valiosa para Minnesota. Eu sinceramente acho, e aí tem esse lado obscuro da pós-temporada, Eu acho que a série talvez teria sido diferente se o Stephen Curry não tivesse machucado. Eu acho que Boston ia perder mesmo assim se o Jason Tatum não tivesse machucado, mas a lesão dele, né? Os Celtics sentiram muita falta dele na partida número 6. O Aaron Gordon foi baleado para a partida número 7, né? Contra o OKC. Várias lesões. A gente pega também
na série lá em Cleveland, teve lesões lá, Donovan Mitchell baleado. Coisas chatas que aconteceram aí nessa pós-temporada, né? Várias lesões. Mas mesmo assim, todas as equipes que passaram tiveram todo o mérito do mundo. E eu tô muito intrigado pra ver o Minnesota Timberwolves e o Julius Randle, Anthony Edwards, como que ele vai se portar nessa final de conferência. E aí você pega um time jovem lá de OKC também, com o Shai Gilgeous-Alexander jogando bem demais. Gostei do Jalen Williams nesse último jogo. Ele tem sido um jogador até inconsistente pro Thunder. Mas eu ainda acho que o Thunder ainda não encontrou o seu melhor basquete e está nas finais de conferência. Será que agora que o Thunder, depois de ter vencido 2 séries, vai realmente encontrar o seu melhor e vai deslanchar? Porque a gente está falando de um time de 68 vitórias. E é um time de 68 vitórias contra um time de 49 vitórias. Então, 19 vitórias a mais do Thunder durante a temporada regular, que é, olha só, o segundo maior número da história da NBA, a segunda maior diferença entre oponentes numa final de conferência, né? Os Lakers de 87 chegaram com 26 vitórias a mais que o Seattle Supersonics, né? Que é essa mesma franquia Thunder, né? Como eu disse, o Thunder se mudou para OKC lá em 2008, né? Abandonando a cidade de Seattle. Os Lakers venceram aquela série por 4-0 e venceram os Celtics nas finais por 4-2, né? Ganhando o título. Mas a gente fala assim, tem alguns mercados pequenos aqui, né? Aí tem o Nova York. Quem vencer esse título, eu acho que vai ser muito especial. É óbvio que seria interessante ver os Knicks nas finais, né, por ser o maior mercado e tudo mais. Mas Indiana também merece a sua chance, nunca venceu um título. Então eu tô muito intrigado para ver o que acontece. Vamos ver. Essa série Knicks e Pacers é a que mais me intriga, né, pelas rivalidades e tudo mais. Mas essa aí do Thunder contra o Minnesota, o Edwards contra o SGA, os 2 maiores pontuadores da NBA nessa temporada, também eu acho que vai ser muito, muito legal. E o Julius Randle finalmente jogando bem na pós-temporada, tem sido uma das coisas mais especiais pra mim nesses playoffs, tá bom? Olha só, Edwards e Randle, pelo menos 20 pontos num jogo, juntos, né? Mesmo jogo, 7 vezes. É a melhor marca da história dos Timberwolves. É a única vez que isso aconteceu na história dos Timberwolves nos playoffs. É a primeira dupla a ter uma média de pelo menos 25 pontos numa série de pós-temporada na história do Minnesota Timberwolves, tá? Então, Julius Randle realmente tem a chance de se redimir depois de 2 pós-temporadas bem ruins quando jogava lá em Nova York. E não seria tão especial ver o Julius Randle enfrentando a sua velha equipe nas finais, seria mais um ingrediente. Então, eu acho que essas finais de conferência, eu sei que a gente esperava Boston Celtics, a gente esperava talvez até o Cleveland Cavaliers, a gente esperava, né, um negócio um pouquinho diferente, talvez os Lakers, talvez o Golden State Warriors, a gente não estava esperando o Minnesota Timberwolves, mas aconteceu e eu acho que tem tudo para ser muito especial. E olhando aqui algumas apostinhas, né, para essas 2 finais de conferência, o OKC é franco favorito contra o Minnesota Timberwolves, né? Pagando 1,28 para cada real apostado. Minnesota tá pagando 3,75. Nova York é favorito contra a Indiana, pagando 1,66. Os Pacers pagando 2,25. E para vencer o título, o OKC franco favorito também, pagando 1,60 para cada real apostado. New York Knicks 5,50. Minnesota 6,50. Indiana 7. Mas a zebra está solta aqui nessa pós-temporada. A gente sabe que tudo pode acontecer. E para você que gostaria de fazer sua apostinha para lá de engraçadinha, lá na Stake, obviamente você tem que ter mais do que 18 anos, ou pelo menos 18 anos para brincar. Só entrar, vou deixar o link aqui na descrição, você entrar lá, fazer seu primeiro depósito, ok, brincar um pouquinho aí nos playoffs, tem muitas apostas aí para pós-temporada da NBA. Shai Gilgeous-Alexander é o favorito ao prêmio de MVP das finais. Jalen Brunson fica logo na sequência. Quem vai vencer? Quem vai se classificar para as finais da NBA? Fala aí, deixa seu like, deixa seu comentário e falamos em breve aqui no canal. Grande abraço a todos vocês. Tchau!
Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muitas safadinhas esse vídeo.